Este é o mais antigo dos 11 censurados, o único que foi feito em branco e preto e também o único que foi inteiramente estrelado por animais antropomórficos. O curta começa com um navio a vapor descendo um rio e sendo dirigido pelo porquinho Pig. Em seguida, vemos a porquinha Fluffy indo para um porto com o seu tio Tom em uma carroça. Ao chegar a um porto, Fluffy se despede do tio Tom e embarca no navio a vapor, e posteriormente se junta a uma festa promovida pela tripulação. Durante a festa, Pig acaba caindo no rio e encontra um crocodilo, mas consegue fugir do animal e retornar ao navio utilizando um tronco e seu rabo como um barco a motor. Paralelamente a estes eventos, tio Tom é visto voltando para sua casa. Ele acaba adormecendo e o burro que conduz a carroça acaba o levando a um cemitério. Neste cemitério, o personagem é assombrado por 3 esqueletos que cantam uma versão distorcida da música tema do desenho. Uncle Tom, we're glad we met you. Uncle Tom, we're going to get you. No, you can't fool us. We know that you're our man. I can feel my nerves are twitching, and with my day show I'm itching. You'll take my page from this here graveyard land. Oh, Mr. Good, I ain't done nothing wrong. Let me alone. Let me get from here, I die from here, I said I'm Após os esqueletos encenarem o seu número musical, tio Tom consegue fugir do cemitério e encontra um barco. O fundo do barco acaba se soltando, mas o assustado tio Tom não percebe isso e acaba entrando no rio com a embarcação danificada que afunda. Tio Tom acaba sendo posteriormente salvo por Pig. Enquanto Pig salva tio Tom, Fluffy acaba sendo sequestrada por um vilão caricato. Pig detém o vilão prendendo ele em um gancho feito para pegar correspondência. A última cena do desenho mostra Pig torturando o vilão usando uma serra em formato circular. Este desenho começa mostrando de maneira jocosa a vida de alguns habitantes de uma pequena cidade composta inteiramente por habitantes negros. Vemos um pastor dando bom dia para os fiéis de uma igreja. Em seguida, vemos 2 homens tocando o sino da igreja de maneira inusitada. Enquanto um puxa uma corda no andar inferior, o outro aparece sentado em uma cadeira de balanço, amarrada à corda, dormindo embaixo do sino. A corda sendo puxada, faz a cadeira levar a cabeça do homem para uma colisão com as extremidades do sino, como se fosse uma bola de badalo. O homem em nenhum momento acorda. Um jovem casal é visto cantando uma canção típica de um show de menestréis. Um casal é visto engraxando as cabeças dos seus filhos como se fossem sapatos. Um homem sonâmbulo é visto dando bom dia na rua. Uma mãe improvisa uma touca para os seus gêmeos usando um sutiã. Após esta introdução, vemos uma mãe chamando por Nicodemos para ir à igreja. Mãe logo encontra Nicodemos jogando dados atrás de uma cerca de madeira. Após dar uma bronca nele, ela o arrasta pela orelha até uma igreja onde já está acontecendo um culto. Nicodemos consegue fugir da igreja sem que Mami perceba. Logo depois de sua fuga, Nicodemos entra em um galinheiro e tenta roubar uma galinha usando um porrete. Segue uma cena de perseguição que termina com Nicodemos sendo atingido pela tábua de uma cerca que fica ao lado de um cartaz para a campanha de um juiz. A pancada na cabeça faz Nicodemos começar a sonhar. O cartaz do juiz vira a tribuna de um diabo que julga Nicodemos pelos pecados que ele cometeu até aquele momento. O diabo então aciona um alçapão que faz Nicodemos cair em uma área mais profunda do inferno. Após o personagem ser usado como bola em uma mesa de pinball, Nicodemos é levado por pequenos diabinhos para um outro demônio, que após cantar uma canção, ordena que os diabinhos passem a espetá-lo. Oh, you got to give the devil his due. You got to give the devil his due. Up on earth you always had your way. Drank your gin and slept your life away. Now just for that you're gonna have to pay, 'cause you got to give the devil his due. You got to give the devil his due. All right, boys, give him the works. Nicodemos então acorda e percebe que estava sendo bicado pelas galinhas. Ele então volta à igreja. A última cena do desenho mostra a vidraça de uma das janelas da igreja. A vidraça em questão possui o desenho de um anjo negro. A sombra de Nicodemos então é vista atrás da imagem do anjo se fundindo a ela.
Muitas das animações da Era de Ouro eram baseadas em longas-metragens da época. Clean Pastures seguiu esta tendência sendo uma paródia do filme The Green Pastures. Esta obra foi uma das poucas na época que teve um elenco totalmente negro. O filme mostra várias histórias do Velho Testamento, como Adão e Eva, Caim e Abel, além da Arca de Noé. Clean Pastures não faz menção a nenhum conto bíblico, mas mantém o tema religioso à sua maneira. A história começa no bairro do Harlem, em Nova York, local conhecido por sua população predominantemente negra. Harlem é mostrado como um local devasso, onde as pessoas passam a noite bebendo, jogando e dançando. Em seguida, vemos um céu controlado por um São Pedro que está muito preocupado, uma vez que, segundo o Jornal de Finanças e um gráfico na parede do seu escritório, o céu está em crise, enquanto a empresa Inferno sobe. Diante desta situação, São Pedro chama pelo telefone um anjo, que do outro lado da linha está tocando um saxofone embaixo de um coqueiro. O anjo inicialmente ignora o telefone por achar que o barulho do aparelho vem do saxofone, mas acaba finalmente atendendo o aparelho por conta da intervenção de suas asas. Após receber ordens de São Pedro, o anjo corre em direção ao Harlem, mas logo desacelera o passo, ao ponto de precisar de suas asas para chegar ao seu destino. Uma vez no Harlem, ele tenta convocar pessoas para o céu com o auxílio de um cartaz, que promete viagens, boa comida, melancia, vida limpa, música, filmes falados. A maneira lenta e cansada do anjo faz com que os habitantes do Harlem o ignorem. De volta ao céu, outros 4 anjos, cuja aparência foi inspirada em cantores de jazz da época, repreendem São Pedro e dizem que se ele quiser novas almas, irá precisar de mais ritmo. Os 4 anjos músicos iniciam um show no mesmo local em que o primeiro anjo estava. O espetáculo em questão atrai praticamente todas as pessoas da Harlem, que em seguida são guiadas para o céu. O desenho acaba com o céu lotado e seus novos membros recebendo suas respectivas areolas. São Pedro é visto próximo à entrada do céu. Ele põe uma placa de 100 vagas na porta de entrada. Após pôr a placa, ele ouve uma batida na porta, e em seguida ouve alguém perguntar se pode entrar. São Pedro diz que sim e abre a porta. A pessoa que fez a pergunta revela ser o próprio diabo. Uncle Tom's Bungalow pode ser considerado uma paródia do livro A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe. Antes de começar a história, um narrador apresenta os personagens do desenho que interagem com o mesmo numa quebra de quarta parede. Os personagens apresentados são Little Eva, uma garota branca, loira e de olhos azuis. Topsy, uma garota negra que aparenta ser mais pobre que Eva, apesar de ambas serem amigas. Elisa, uma lavadeira que tem orgulho de suas origens sulistas. Simon Legree, um comerciante de escravos que tem a aparência de um vilão caricato com seus bigodes pontudos. Tio Tom, que é um dos escravos de Simon. Os cachorros de Simon são personagens à parte. No começo eles falam com o narrador, mas diante de outros personagens agem como cães normais. A história começa com as crianças Eva e Topsy impedindo Simon de açoitar o tio Tom. Elas então compram o escravo num modelo que nós conhecemos como parcelamento, onde o comprador adquire o produto sobre o compromisso de realizar o pagamento de forma parcelada. Quando chega o inverno, Simon percebe que as 3 últimas parcelas da compra do tio Tom não foram pagas e vai à casa de Eva para receber os seus pagamentos ou para recuperar a sua mercadoria. Ao serem alertadas da chegada de Simon pelo narrador, as meninas escondem tio Tom atrás de um retrato na parede e em seguida aguardam o vendedor de escravos sentadas em uma escada. Simon entra na casa e pergunta onde está tio Tom, mas as meninas se recusam a dizer. O vilão então começa a procurar tio Tom pela casa. E, seguindo as falas do narrador, acaba se eletrocutando ao pôr sua mão numa tomada. Irritado, Simon ameaça as garotas, dizendo que ele irá chicoteá-las se não disserem onde está o tio Tom. As garotas ficam com tanto medo que chegam a mudar suas cores de pele. Neste momento, Elisa sai de uma porta e carrega as crianças para fora da casa. Simon persegue o trio com seus cães. Elisa então se depara com um lago que bloqueia a sua passagem, mas consegue resolver o problema através de uma máquina caça-níqueis que estava convenientemente instalada próxima ao local. Uma vez ativada, a máquina gera vários blocos de gelo que permitem a passagem de Elisa e das crianças pelo lago. Apesar disso, Simon e seus cães conseguem alcançar Elisa e as meninas. Mas quando está prestes a chicoteá-las, tio Tom aparece dentro de um carro luxuoso e em seguida entrega uma grande quantidade de dinheiro para Simon, que sai de cena. Na última cena do desenho, o narrador então pergunta como tio Tom conseguiu tanto dinheiro e menciona a possibilidade dele ter sido beneficiado por algum programa social do governo. Tio Tom então revela como ele conseguiu seu dinheiro. O velho escravo usou dados viciados para ganhar nos jogos de azar.
A primeira parte de Jungle Jitters mostra o que seria o cotidiano de uma tribo de negros em algum lugar da África. 3 homens são vistos tocando um tambor. Em seguida, um grupo de homens é visto dançando em círculos com suas lanças. Um nativo é visto em um tambor gigante, tocando o instrumento com os pés e as nádegas. Um nativo baixo e gordo é visto usando um grande piercing preso ao nariz, como um bambolê. Os homens com lanças agora são vistos dançando perto de uma tenda que se transforma em um carrossel. Enquanto estão no carrossel, os nativos são vistos tentando pegar uma argola do nariz de um homem próximo. Após um deles conseguir puxá-la, revela-se que o pescoço do homem é, na verdade, uma grande argola. A música se torna mais lenta e a tenda carrossel acaba caindo, o que pode ser considerada uma referência ao título da trilha sonora do desenho. Logo em seguida, um homem é visto comendo um fruto de uma árvore de caqui, que prende seus lábios e o faz falar de maneira engraçada. Por fim, um último homem usa desentupidores de pia para subir em um coqueiro e observar a mata de longe. A segunda parte mostra a chegada de um cão antropomórfico, de pelo cinza e dentes grandes, que lembra o personagem Pateta da Disney e trabalha como caixeiro viajante. Ele tenta entrar na tribo por uma de suas muitas portas, mas sempre que chega perto de uma delas, um dos nativos a fecha. Logo em seguida, ele tenta usar uma campainha, mas é atingido por uma luva de boxe mais de uma vez. Em determinado momento, ele consegue colocar um pé sobre a porta, impedindo que o nativo a feche. Após isso, começa a se apresentar. Enquanto fala, um grupo de nativos é visto observando-o em cima da cerca de madeira que cerca a tribo, passando a vê-lo como um peru defumado com cartola e gravata borboleta. Os nativos então o capturam e o colocam em um caldeirão fervente, onde uma mulher gorda começa a cozinhá-lo. Enquanto isso, outros nativos pegam objetos da mala do cão, como um aspirador que remove toda a palha de uma cabana e uma lâmpada com bateria, que são usadas por um nativo para se tornar uma lâmpada humana. Em determinado momento, o barulho feito pelos nativos acaba chamando a atenção da rainha da tribo, que é mostrada como uma mulher branca com rosto de galinha. A rainha então pergunta o que está acontecendo, e um guarda, falando como um asiático estereotipado, responde à rainha. Após saber que há um homem na tribo, a rainha começa a se arrumar e pede que tragam o cão até ela. Os guardas cumprem a ordem, e uma vez diante da rainha, o cão tenta vender uma torradeira que passa manteiga de maneira automática. Apaixonada, a rainha ignora as falas do cão e projeta nele os rostos de homens bonitos. Em seguida, diz que irá se casar com ele e veste um vestido de noiva. Um pastor aparece e inicia uma cerimônia de casamento. Relutante, o cão inicialmente concorda com o matrimônio por pressão dos guardas, mas após o pastor dizer que ele pode beijar a noiva, o cão se assusta e volta correndo para o caldeirão. A cena final do desenho mostra o cão desejando que seus algozes tenham uma grande indigestão. Este desenho possui o mesmo estilo narrativo de um diário de viagens ou de um documentário. Em vez de uma história linear com personagens fixos, temos um narrador que descreve o ambiente e os acontecimentos. A história começa com um grande transatlântico chamado Queen Mini saindo de Nova York em direção à ilha de Ping Pong. Destaca-se a cena em que a Estátua da Liberdade é usada como guarda de trânsito. Durante a viagem, o navio passa por ilhas interessantes, segundo o narrador, como as Ilhas Canárias, representadas como uma pequena ilha cheia de gaiolas com canários, e a Ilha Sanduíche, que possui um enorme sanduíche com salsicha. O narrador então diz que no 10º dia, a ilha de Ping Pong literalmente aparece no horizonte. À medida que o transatlântico se aproxima da costa da ilha, uma mulher gorda atira uma moeda para um nativo que está em um bote. O nativo e outros passageiros pulam na água para recuperar a moeda. Quando o transatlântico atraca, um grande número de passageiros desembarca de maneira apressada. Uma vez na ilha, o autor passa a descrever a fauna local, dando destaque a um beija-flor e a um rouxinol que pode ter sido fruto do cruzamento com um cuco, por imitar as falas do narrador, a um bebê canário chamando a mãe com um tom de voz grave, a uma gazela que começa a desfilar a pedido do narrador, Além de um urso polar e um esquimó, que ao serem interrogados pelo narrador sobre o motivo de estarem em uma ilha tropical, respondem que estão de férias. Vemos o primeiro nativo tentando caçar um grupo de gazelas, mas após entrar em uma moita, acaba se tornando a presa dos próprios animais.
O narrador, e por consequência o público, chega à Vila dos Nativos, onde se inicia uma série de piadas visuais, cujo tema é mostrar os habitantes da ilha realizando atividades do mundo civilizado. Podemos ouvir um som de tambor, que, segundo o narrador, é tão antigo e primitivo quanto a própria ilha. Esse som logo se transforma em uma música moderna de jazz tocada pelos nativos. Round the mountain when she comes, she'll be coming round the mountain, she'll be coming round the mountain, she'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be driving 6 horses when she comes. Ain't a long way to meet her, and we'll kill the old reducer, and we'll have chicken and dumplings when she comes. Em seguida, vemos um dos nativos andando, descrito pelo narrador como alguém intocado pela civilização e totalmente ignorante da nossa presença. O nativo, porém, tira uma foto do narrador, provando que ele está errado. Depois disso, vemos um restaurante onde um nativo serve ovos no círculo labial de outro. Um nativo é visto abrindo um coco como se fosse uma cerveja. Seu pescoço é feito de mola e começa a pular à medida que ele soluça. Um trecho de uma corrida real de cavalos é mostrado e o narrador pede desculpas à plateia pelo erro técnico. Em seguida, ele aproveita para falar sobre o esporte favorito dos nativos, que seria uma versão local do futebol americano. Depois disso, vemos o início de uma cerimônia nativa. A princípio, os nativos parecem que vão iniciar um balé, mas com a chegada de um nativo semelhante ao cantor Fats Waller, eles passam a dançar e cantar uma música mais próxima do jazz. Georgia Brown, they all sigh and want to die for sweet Georgia Brown. Georgia fine, you know it don't die, not much. It's been said she knocks them dead when she dances down. Dead. Since she came, what is a shame how she cruising down. Fellas she ain't met, fellas she can't get. Georgia claimed her Georgia name is sweet Georgia Brown. I tell them they'll knock me out. Georgia claimed her, Georgia named her, sweet Georgia Brown. Chega o fim da tarde e o narrador se despede da ilha. Nesse momento, surge o personagem Elmer, um homem branco, baixo e careca. Elmer apareceu várias vezes no desenho numa espécie de piada recorrente, onde, segurando uma caixa de violão preta, ele sempre pergunta para o narrador se chegou a hora, e sempre recebe uma negativa. Na cena final, o narrador responde positivamente à pergunta de Elmer. O personagem, então, tira uma espingarda da caixa de violão e dá um tiro no sol, que sai de cena como se fosse uma bexiga furada. All This and Rabbit Stew possui duas características únicas que o diferenciam dos demais desenhos conhecidos como os 11 censurados. Este é o único curta desse grupo que conta com a participação de um personagem fixo do elenco dos Looney Tunes, neste caso, o Pernalonga. Além disso, é também o único cuja exibição no Brasil foi comprovada, já que existe uma dublagem em português realizada pelo estúdio BKS. Ensopado de coelho, versão brasileira BKS. O desenho começa com a apresentação de um caçador negro, armado com uma grande espingarda, afirmando que está à procura de um coelho. Seguindo pegadas pelo cenário, ele acaba chegando à toca do Pernalonga. Ao apontar a arma para o buraco, o coelho surge com as mãos levantadas, ainda parcialmente escondido. Logo em seguida, a toca passa a se mover de forma absurda, chegando a subir em uma árvore. Ao perceber que o Pernalonga está prestes a fugir, o caçador dispara contra a árvore, destruindo-a. O coelho então reaparece de maneira inesperada, sentado em cima da espingarda. Em uma de suas primeiras armadilhas, Pernalonga abaixa o chapéu do caçador até a altura do pescoço, bloqueando completamente sua visão, e foge. Confuso, o caçador pergunta onde está sua arma.
O próprio Pernalonga devolve a espingarda e aponta para o lado oposto, indicando falsamente a direção da fuga. O caçador corre atrás do coelho até perceber que foi enganado. Nesse momento, sua imagem é brevemente substituída por um pirulito preto, com a palavra sucker, que pode ser traduzida como otário. As tentativas de capturar o coelho continuam. Em uma delas, o caçador tenta puxar Pernalonga da toca, mas acaba retirando um gambá, que é rapidamente enterrado. Em outra sequência, Pernalonga entra em uma caverna, seguido pelo caçador, e ambos acabam fugindo de um urso que aparece no local. Após escapar do animal, o caçador dispara sua espingarda mais uma vez. O tiro assume a forma de uma flecha teleguiada, que persegue Pernalonga por diversos buracos no chão, até parar ao entrar na toca do gambá visto anteriormente. Em outra gag visual, Pernalonga chama o caçador para correrem em círculos ao redor de um tronco de árvore. Aos poucos, o coelho vai movendo o tronco até posicionar uma das extremidades sobre um penhasco. O caçador quase cai, consegue se salvar, mas acaba sendo enganado novamente quando Pernalonga inverte os lados do tronco, fazendo com que ele caia. Mais uma vez, sua imagem é substituída pelo pirulito com a palavra sucker. Acreditando ter se livrado do problema, Pernalonga observa a queda do caçador. No entanto, pouco depois, o homem reaparece coberto de curativos e aponta a espingarda diretamente para o focinho do coelho. Diante da situação, Pernalonga pede calma e apresenta um par de dados. O caçador se anima imediatamente e os dois seguem até uma moita, onde começam a jogar. Pelos diálogos, fica claro que Pernalonga está vencendo a partida. Na cena final, o coelho surge vestindo as roupas do caçador e carregando sua espingarda. O caçador, agora nu, tenta se cobrir com uma folha. Em sua última fala, ele comenta: "Bem, vocês podem me chamar de Adão." Antes do encerramento do curta, Pernalonga remove a folha, encerrando a história com mais uma gag visual. Coal Black in The Seven Dwarfs é uma paródia de Branca de Neve, em que todos os personagens são negros e que possui algumas referências à Segunda Guerra Mundial, conflito do qual o desenho é contemporâneo. A história começa com uma filha pedindo à mãe que conte uma história. A mãe então começa a narrar a história de Coal Black and the Seven Dwarfs. A narrativa fala sobre uma rainha que era tão rica quanto má. Ela morava em um lindo castelo que possuía um tesouro que, além de moedas de ouro, contava com pneus, açúcar, café e gin, materiais que estavam em falta durante a Segunda Guerra. Após comer uma caixa de bombons, a rainha vai até o espelho e pede um príncipe com cerca de 1,80 m de altura. Em seguida, chega um carro luxuoso, porém com pneus feitos de sapatos velhos, trazendo o príncipe Xiaomin, um homem que usa ternos brancos e possui um sorriso formado por dentes de ouro e 2 dados. Ao chegar ao castelo, Xiaomin encontra uma lavadeira da rainha chamada Snow White. Ele então diz: "A velha rainha é um susto, mas a garota dela, Snow White, é dinamite." Em seguida, começa a dançar com Snow White. A rainha acaba vendo a dança por uma das janelas do castelo. Ela então liga para assassinos de aluguel e, em seguida, come o telefone de raiva. Os assassinos chegam em uma van negra e sequestram Snow White, mas não a matam. Eles a deixam perto de uma floresta. Não se sabe exatamente o que Snow White fez para que os assassinos mudassem de ideia, mas quando eles se despedem, várias marcas de beijo podem ser vistas em seu rosto. Snow White entra na floresta e se depara com os 7 anões, que, nesta versão, são 7 pequenos soldados dos Estados Unidos. Após uma breve música, eles recrutam Snow White para trabalhar em um quartel. Na cena seguinte, vemos a rainha envenenando uma maçã. Após colocar o veneno, uma família de vermes sai da fruta. Esses vermes também possuem rostos negros. Em seguida, vemos o sol nascendo em um quartel. Snow White é mostrada preparando ovos e bacon em um fogão a céu aberto, onde é possível ver uma placa com a mensagem "Keep on frying", continue fritando. A rainha então chega disfarçada de bruxa, andando de bicicleta e oferecendo maçãs no palito. Ela consegue fazer com que Snow White coma a maçã envenenada de uma só vez. Um dos soldados, que muitos acreditam ter sido inspirado no Dunga da versão da Disney de Branca de Neve, vê o corpo caído no chão e avisa os companheiros. Eles saem do acampamento levando um canhão e em seguida dirigem jipes de diferentes tamanhos. Ao avistarem a rainha, armam o canhão, mas acidentalmente colocam o Dunga junto com a bala. Ao dispararem o canhão, o projétil segue em direção à rainha, mas para antes de atingi-la. O Dunga sai do projétil e acerta a vilã com um martelo, fazendo-a desmaiar. Após o confronto, os anões vão verificar o estado de Snow White e chegam à conclusão de que ela está morta. Xiaomin aparece pronto para beijá-la, porém, em uma subversão do conto original, a donzela não acorda, mesmo após receber vários beijos do príncipe. Xiaomin se esforça tanto que acaba ficando branco no processo.
Cabe por fim ao Dunga dar o beijo que desperta Snow White. Um cansado, velho e branco Xiaomin pergunta ao Dunga como Snow White consegue gostar tanto dele. O anão então responde que isso é segredo de estado. O episódio chega ao fim com uma última cena retomando a mãe e a criança vistas no início da história. O desenho começa na região portuária de uma cidade. Em seguida, vemos um gato, cuja aparência foi inspirada no cantor Fat Waller. O gato Waller é visto no local segurando um charuto e tendo seus sapatos engraxados. Em seguida, ele passa a acompanhar uma mulher, até descobrir que ela já está comprometida. Após isso, vemos a fachada de 2 prédios. Um deles, vermelho, é um clube noturno chamado Kit Kat Club. O outro, azul, aparenta ser uma igreja protestante, cujo nome é Uncle Tomcat Mission. Próximo à igreja, é possível ver alguns fiéis cantando em uma banda improvisada. O gato Waller chega e está prestes a entrar no clube quando o pastor da igreja o pega pelo rabo e diz que ele será tentado por vinho, mulheres e música. Esse aviso apenas deixa Waller ainda mais excitado. Waller entra no clube e começa a tocar diversos instrumentos, com destaque para o piano. Ele canta em coro com um cantor do local, enquanto alguns garçons levam uma mulher gorda ao delírio. Ginger dynamite, so the rest night. The way they entertain with Foley Hurricane. Oh, Fujiyama gets my muffin, drops and grease, boy. That's mama, gets mama, mixing pots and oh la la. They kiss you, huggy night, jingle boys worth their price. Em dado momento, Waller fica tão imerso na música que começa a flutuar com o auxílio de um trompete e acaba indo para um mundo bizarro, repleto de seres surreais. A estética desse mundo apresenta elementos que fazem referência ao jazz, como um céu formado por teclas de piano, além de outros estilos da época e estereótipos associados aos negros, como um grande pedaço de melancia. Entre os habitantes que Waller encontra nesse mundo, destacam-se uma boca flutuante que interage com o protagonista. Um homem azul, vestido como prisioneiro, segurando uma janela com grades e pedindo para sair, como se estivesse preso. Um cão perseguindo um gato no mesmo corpo, como se fossem gêmeos siameses, além de outro homem que possui apenas rosto e pés, entre outros seres. Em determinado momento, Waller encontra caricaturas de Adolf Hitler e do general Hideki Toyojo, que possuem cabeças pequenas, longos pescoços e grandes nádegas. As caricaturas fazem suas nádegas colidirem, produzindo sons semelhantes a tambores. A essa altura, Waller já está bastante assustado e tenta fugir do local. Ele encontra um elevador, mas o ascensorista fecha a porta antes que este possa entrar. Após isso, vemos um Stalin anão chutando a bunda da caricatura de Hitler, enquanto a mesma faz a saudação nazista. Finalmente, Wally consegue sair do mundo bizarro da mesma maneira que entrou, flutuando ao som de um trompete tocado pelo músico do clube. A cena final do desenho mostra Wally se unindo à banda da igreja vizinha ao clube, para a surpresa do pastor e dos fiéis. O desenho começa com um garoto chamado Sambo, que é visto caminhando em um pier à noite. Ele foi pago com uma moeda para jogar um saco com um gato no rio. Antes de jogar o gato no rio, Sambo resolveu verificar a temperatura da água. O gato aproveita o momento e sai do saco e põe um monte de tijolos dentro do mesmo para que Sambo não perceba a diferença de peso. Sambo acaba hesitando em jogar o saco no rio, mas é convencido por uma voz, que é produzida pelo gato com o uso de um cano, que diz que ele precisará devolver o dinheiro caso não cumpra o serviço. Sambo então joga o saco no pier e sai do local, convicto que matou o gato. Na cena seguinte, vemos o gato pintado de branco e pondo uma falsa auréola na cabeça, enquanto canta que é só um anjo no céu. Envergonhado pelo que acaba de fazer, Sambo esconde o seu rosto usando seu chapéu,
e acaba entrando sem querer em um cemitério. Ao perceber o seu equívoco, a criança sai do cemitério bastante tensa. Então, ouve um som de uma harpa, e fica em estado de pânico ao perceber que é o gato fantasma que está tocando o instrumento. Ele tenta fugir, mas os seus pés acabam ficando presos ao chão. O gato aproveita esta oportunidade e vai até a casa de Sambo, e põe a cerca de madeira com caixa de correio de sua casa no terreno do imóvel vizinho, que se trata de uma mansão abandonada. Com esforço, Sambo libera os seus pés e vai correndo em alta velocidade para sua casa, mas acaba entrando na mansão abandonada, por conta da mudança da cerca de madeira. Ao entrar na residência, Sambo bloqueia a passagem com vários imóveis do local, mas logo encontra o gato e sai da mansão correndo sem destino certo, mas o felino consegue atraí-lo de volta ao local através do som de 2 dados se chocando, que acabam produzindo algum tipo de hipnose no jovem negro. De volta à mansão, o gato persegue Sambo e o acaba levando ao 2º andar. Em seguida, ambos os personagens acabam caindo de uma sacada em direção ao lago. Uma vez na água, a tinta do gato some, e Sambo percebe que foi enganado. Irritado, o garoto leva o gato até a mansão, onde ele pega uma espingarda e mata o felino. A última cena mostra Sambo fugindo de 9 fantasmas felinos, representando as 9 vidas do gato, dizendo em coro: "E desta vez, irmão, não estamos brincando." No mesmo estilo de Coal Black e de Seven Dwarfs, Goldilocks and the Jiving Bears se propõe a ser uma adaptação e paródia de 2 contos infantis clássicos, Cachinhos Dourados e Chapeuzinho Vermelho, onde todos os personagens são negros ou possuem faces negras caricatas e existem referências à Segunda Guerra. A história começa apresentando um trio de ursos que moram na mesma casa e compõem uma banda de jazz, que conta com um violão, um clarinete e um piano. Os ursos começam a tocar seus respectivos instrumentos até que eles ficam sobreaquecidos, o piano literalmente pega fogo, então o urso mais alto, em uma quebra de 4ª parede, pega o livro de Cachinhos Dourados e diz que eles devem sair para dar uma volta na floresta enquanto os instrumentos esfriam. Os 3 ursos saem de casa e em seguida vemos outra residência próxima, onde pode-se ver a palavra Grandma's, ou Casa da Vovó, escrito em neon. Dentro da casa, um lobo mau aparece lendo um jornal enquanto espera a chegada da Chapeuzinho Vermelho. Um mensageiro chega ao local e entrega um telegrama da Chapeuzinho para a avó, dizendo que vai se atrasar, pois está trabalhando como rebitadora para a empresa Lockheed. Após o mensageiro sair, o lobo olha para a casa vizinha e vê Cachinhos Dourados entrando na residência. Logo ele decide que ela será a substituta da Chapeuzinho Vermelho. Dentro da casa, Cachinhos Dourados experimenta as camas dos 3 ursos como no conto original. Ao chegar à 3ª cama, encontra com o lobo. Inicia-se uma cena de perseguição, onde Cachinhos Dourados e o lobo sobem nas paredes enquanto correm. Um barulho de avião é ouvido nesta cena. Enquanto a perseguição prossegue, o narrador informa que os 3 ursos estão retornando do seu passeio. Quando entram na casa, os ursos encontram o lobo segurando no braço de Cachinhos Dourados, que por sua vez está tentando se afastar do vilão. Os ursos pensam que eles estão fazendo uma dança no estilo jiving e passam a tocar os seus instrumentos para dar uma trilha sonora à dança. O lobo começa a dançar para que os ursos não percebam suas reais intenções. Cachinhos Dourados também começa a dançar empolgada com a música. Logo, a dança da Cachinhos Dourados acaba ferindo o lobo de maneira não intencional. O lobo tenta fugir da casa, mas Cachinhos Dourados o impede 2 vezes. Ambos os personagens dançam até o lobo ficar exausto. Já no final do desenho, o lobo se livra da Cachinhos Dourados, selando a casa dos ursos com tábuas de madeira. Exausto, ele retorna para a casa da vovó e se deita na cama. Neste momento aparece a Chapeuzinho Vermelho deste desenho e confunde o lobo com sua avó, e faz perguntas sobre sua aparência como no conto original. Ao perceber que está diante de um lobo, Chapeuzinho foge, mas logo retorna ao perceber que o lobo não está a perseguindo. Ela pergunta ao lobo o motivo dele não correr atrás dele, e o lobo então lhe mostra os seus pés que ficaram vermelhos de tanto dançar. Em seguida, os 3 ursos entram na casa e passam a tocar. A vovó da Chapeuzinho sai do armário de onde estava presa e obriga o lobo a dançar mais uma vez. Na última cena do desenho, o lobo quebra a 4ª parede olhando para o público e diz: "Todo mundo quer entrar na cena."